Boa tarde, galera. Estamos aqui sabadão de chuva, né, com mais um vídeo. E dessa vez minha ideia é trazer um vídeo um pouco mais simples, um pouco mais enxuto, né? E na verdade a ideia é que seja uma orientação para você que é nutricionista, para você que é médico, para você que é um estudante ou para você que é um profissional da saúde que trabalha com esse público que treina, digamos assim, né? Trabalha com indivíduos treinados. E por quê? Queria tratar com vocês sobre essa questão da interpretação de exames laboratoriais, né? E de onde que partiu essa ideia? Partiu da conversa que eu estava tendo com um amigo meu, lá da Ômega, né? A clínica que a gente trabalha aqui em Fortaleza. No qual ele me mandou basicamente uma foto ali do TGO-TGP, que são as enzimas hepáticas, né? As enzimas do fígado, que elas estavam ambas um pouco alteradas, né? Estavam todas duas, né? Tanto TGO quanto TGP, um pouco acima ali da faixa normal. Só que, como ele relatou, não tinha uma justificativa para isso, né? Ele não estava fazendo uso de medicação, ele não estava fazendo uso de nenhum esteroide anabolizante oral, enfim, não tinha justificativa para isso, né? Ele não estava com patologia, ele não estava usando medicação. Se a gente for querer ser mais técnico, destrinchar mais, geralmente se costuma alterar mais o TGP do que o TGO, enfim. Mas assim, estava um pouco acima todas duas e não tinha nenhuma explicação para isso. E aí ele perguntou, pô, Pedro, o que tu acha disso? Será que isso aqui é normal? Será que eu posso ficar tranquilo? Será que eu tento entrar com intervenção, protetor hepático, quem sabe, né? Enfim, ainda caberia outra discussão, né? Protetor hepático, a gente baixar a expressão dessas enzimas com alguma medicação, algum fitoterápico, será que isso realmente se traduz num benefício na prática? Né? Será que seria mais ou menos o equivalente a uma estatina para colesterol? Mas enfim, não quero transformar a ideia, não é para ser uma aula aqui de interpretação de exames, né? Ainda acho que seria válido um vídeo desse, né? Certamente daria um trabalho fazer, mas é bastante válido e necessário. É uma coisa que a gente tem que atentar bastante hoje em dia, essa questão. Mas enfim, o que acontece? Vamos direto ao ponto, ao público que a gente gostaria de tratar, né? Aqui eu queria deixar o usuário de esteroide anabolizante em outro balaio, porque já seria algo à parte, né? O indivíduo treinado, mas quando ele faz uso de esteroides anabolizantes, são medicações. Acaba que já vão alterar ali muitos outros marcadores, certo? Então, enfim, quando a gente pega um indivíduo treinado, uma pessoa já experiente, já veterana no treino, alguns parâmetros de exame virão sim alterados. É de se esperar que venham alterados, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com a conduta que vai fazer com esse paciente e levar em consideração o contexto. Porque, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo que treina, ele costuma sim vir com uma certa alteração da expressão dessas enzimas do fígado, TGO, TGP, né? Aumenta a atividade, aumenta ali o trabalho, digamos assim, do fígado, mas não necessariamente quer dizer que está sobrecarregado, né? Por exemplo, o caso mais clássico de indivíduos que treinam seria a questão da CPK, né? Que basicamente ela seria para medir o nível de dano muscular. E muitas vezes acontece que o indivíduo vem com CPK ali bastante elevada e às vezes a equipe médica corre para querer internar o indivíduo, né? A conduta geralmente é essa, mas o que acontece? Você tem que ver o contexto do paciente. O indivíduo treinando, aquilo vai subir, é de se esperar que vá subir. Se ele gerou maior dano muscular, CPK é um metabólito que literalmente vaza para a corrente sanguínea, digamos assim. Então vai vir alterado no exame, é inevitável. Só que ao invés de você internar o paciente nesse caso, né, achando que ele está com rabdomiólise, alguma doença, alguma patologia, basta ele seguir ali um protocolo ali alimentar, de treino, de recuperação, de descanso, que isso passivamente, digamos assim, vai ser corrigido, né? Você não precisa entrar com intervenção terapêutica, intervenção médica, intervenção farmacológica, né? Enfim, se a gente for citar outro exemplo, o caso do hematócrito, a gente sabe que a galera, principalmente a galera do Endurance, costuma aumentar, né? Se você aumenta a produção de células vermelhas, como resposta à atividade aeróbica principalmente, isso vai aumentar a concentração dessas células vermelhas no sangue. Logo tende a subir o hematócrito. Às vezes simplesmente a pessoa está desidratada, entendeu? Então o que acontece? Não necessariamente o hematócrito veio alto que você corre para o indivíduo fazer uma sangria. Não é bem assim, né? Então o recado que eu quero dar é que sempre concilie tanto os valores que estão vindo ali nos exames com o contexto da pessoa. Não só o contexto da pessoa, mas com o perfil daquele paciente, né? Perfis diferentes terão contextos diferentes, né? Ou vice-versa, o contexto diferente está de acordo com o perfil daquela pessoa, beleza? E lembrar que nunca se deve tratar números. Tanto na avaliação que a gente faz na clínica, que chega ali, questão da bioimpedância, que não é lá muito confiável, mas enfim, a parte ali do adipômetro, das medidas. Se aquilo dali já não diz muito sobre a pessoa, né? Uma coisa que a gente bate com a realidade, então quem dirá exame de sangue, que é uma foto no momento, é uma foto do que está circulando, né? Quer ver um exemplo? Como o exame pode induzir a gente a interpretar algo errado? Por exemplo, o que é interessante aqui? A gente sabe, isso é fato, que se a gente coloca o indivíduo para treinar musculação, se ele faz um treino pesado, ele vai aumentar a produção de testosterona dele. Beleza, isso sabemos, isso é fato. Mas no exame de sangue, será que necessariamente vem mais alto?
O indivíduo estava sedentário, colocou ele para treinar, ou seja, ele vai ter uma elevação dos níveis de testosterona. Logo deveria vir mais alto no exame, certo? Sim e não. Às vezes depende dessa resposta. Porque o que acontece? Sim, ele vai produzir mais testosterona em resposta ao exercício. Mas o que acontece? Essa testosterona aumentada que ele está produzindo é como se a musculatura dele puxasse. Ela vai estar ligada. Ela não vai estar necessariamente na corrente sanguínea. Ela não vai estar necessariamente na versão livre dela. Não vai estar necessariamente circulante. Por quê? Porque o tecido muscular está puxando. Então, às vezes, o indivíduo pode acontecer de sim, ele começar a treinar e o valor de testosterona no exame subir, como ele começar a treinar e o valor de testosterona no exame diminuir. Não significa que ele está produzindo menos testosterona. Seria uma coisa até sem sentido. Pô, o indivíduo está treinando, a testosterona dele desceu. Não é que desceu, ela só está menos biodisponível porque a musculatura está puxando tudo. Geralmente, quando isso acontece, é o caso do indivíduo que, se por algum motivo ele parar de treinar, o exame de testosterona sobe. Às vezes fica até acima da faixa fisiológica, às vezes fica 1.000 e pouco, 1.200, o indivíduo natural. E aí você pega um exame desse, você já vai acusar, você está tomando uma coisa ou outra, né? Você vai acusar ele de que ele está tomando algum ergogênico? Não. Existem exceções que fogem da regra e existem casos que cabem à interpretação, né? Muitas vezes o indivíduo tem um aumento ali da testosterona, mas a musculatura puxou. E às vezes o exame sai a mesma coisa, às vezes sai sim acima, às vezes sai abaixo. Enfim, depende muito da pessoa. Então, a gente tem que associar sempre o quê? Os números que vieram no exame de sangue com o contexto da pessoa, com o perfil da pessoa e qual que seria mesmo o cenário ideal. A gente fazer um histórico, né, desses exames, porque a gente tendo o histórico, a gente consegue prever até certo ponto para onde que está caminhando a saúde desse indivíduo. Né? Então, por exemplo, se eu estou vendo que ele está ali tendo uma alteração negativa nos marcadores de glicemia, nos marcadores hepáticos, nos marcadores ali do colesterol, né? Ele está caminhando por dislipidemia, por exemplo, ele está caminhando por pré-diabetes. Pô, será que necessariamente eu preciso esperar um indivíduo entrar num quadro de pré-diabetes, preciso esperar ele ser diagnosticado com alguma coisa, para sugerir que ele entre com medicação, para mexer na dieta desse cara, para mexer no treino dessa pessoa? Né? Enfim, é a famosa prevenir, né, antes de remediar. Melhor prevenir do que remediar. Então, o que eu acho válido fazer com o exame? Interpretar, obviamente, né? Sempre bater com o contexto, com o perfil do paciente e fazer um histórico, certo? E aqui não tem receita de bolo. 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, a cada mês, depende. O que você quer avaliar no indivíduo, certo? Mas a ideia é sim fazer esse histórico e sempre bater com a realidade de cada pessoa, beleza? Não caia nessa armadilha de querer tratar números, né? Muitas vezes os números não vão dizer nada. Muitas vezes o sujeito está com uma alteração ali aguda, digamos assim, né? Algo pontual, uma leve alteração hepática. Muitas vezes é uma coisa que passivelmente se resolve. Um exame que vem de colesterol alterado, muitas vezes não é tão preocupante assim, certo? Agora, se esse indivíduo passa muito tempo com esse colesterol muito alterado, pô, aumentou bastante o risco cardíaco dele, certo? Então, assim, sempre interpretar os exames, ter cuidado com o tipo de tratamento, o tipo de intervenção que a gente vai fazer com esse sujeito e procurar sempre puxar um histórico, beleza? Considerando o perfil de cada paciente. Atletas de endurance, atletas de força, a pessoa que faz as duas coisas, o usuário de esteroide anabolizante já são outros 500, uma pessoa que faz uso de medicações crônicas já é outro contexto, certo? Pessoa com doença autoimune, por aí vai, cada perfil é um perfil, é um mundo, isso, beleza? A gente sabe que no caso de um praticante de musculação, né, querendo ou não, tem essa questão da inflamação, né? É um dos mecanismos da hipertrofia. Já o sujeito do endurance é uma pessoa que literalmente oxida mais. Mas o que acontece? O corpo aprende a lidar com isso. Se é uma pessoa que está oxidando em excesso, digamos assim, o corpo se adapta a isso. Já na musculação, muitos marcadores vêm alterados, mas o corpo dessa pessoa é adaptado para dar conta disso. Então, não necessariamente ela veio doente, né? Ela está doente, ela está precisando de internação, intervenção médica. Só o fato da pessoa ter muita massa muscular, quase que necessariamente, né, a creatinina dela vai vir acima. Uma dieta hiperproteica, a ureia vem quase no limite. E por aí vai, né? Tem a questão da CPK, tem a questão do TGO, TGP. No caso desse meu amigo que é nutricionista também, pô, é um cara de 20 e poucos anos, o cara já treina há muito tempo, é um cara com uma quantidade de musculatura considerável, é um cara que certamente sabe treinar, treina pesado. Então é de se esperar que aumente a expressão enzimática, mas não necessariamente ele estava doente. Né? Se eu não me engano, o TGO estava 45, o TGP estava 42, era um pouco acima ali, né, do que seria a faixa normal, mas enfim, ao meu ver, né? Pelo que eu relatei com ele, pelo que eu puxei ali da prática com ele, o cara não está fazendo uso de medicação, não está fazendo uso de nada, né? O cara está limpo, né? Enfim, normal, a creatinina desse cara provavelmente vinha alta também. Como eu disse, é um sujeito com mais massa muscular. Então assim, né? Resumo, última vez que eu falo isso. Puxar o histórico de exames da pessoa, sempre bater com o perfil do paciente, com o contexto do paciente, beleza?
sempre fazer todo esse raciocínio antes de propor uma intervenção. E se for o caso, né, conversar também com os outros profissionais que fazem um acompanhamento para você conhecer mais, né, das reações, do histórico, do estilo de vida desse paciente. Isso muitas vezes ajuda também. Beleza? E é basicamente isso. Então, se você que é da área da saúde, né, nutricionista, médico, você é um treinador, enfim, se trabalha com esse público, né, se você gostou do vídeo ou não gostou, tiver alguma crítica, né, a aba aqui de comentários é nossa, beleza? Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu sempre deixo o link ali pro meu perfil do Instagram, que é a rede social principal, deixo o link ali para meus vídeos de treino, enfim, né, então fiquem à vontade aí para navegar pelas redes sociais, né, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, enfim, que ajuda muito com o engajamento aqui do algoritmo, tanto do YouTube quanto do Instagram, e incentiva a gente aqui a continuar o trabalho, beleza? E basicamente esse era o recado de hoje. Um abraço e tamo junto.